Bom, na quarta parte dessa nossa 21ª aula, e ela ficou grande assim porque o Comando da Aeronáutica realmente tem uma importância abrangente na aviação civil, por isso ele mereceu essas partes todas, a aula ficou realmente grande. Vamos falar sobre o DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, e tudo aquilo que o DCEA faz pela aviação civil. Bom, o DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, é o órgão responsável pela defesa aérea, pelo controle do tráfego aéreo, pela meteorologia aeronáutica, a previsão, os códigos, a divulgação, os auxílios eletrônicos à navegação, o sistema de informações aeronáuticas. Você está lembrando de todos aqueles anexos da Convenção de Chicago, né? É mais ou menos por aí. A emissão de cartas e mapas de navegação, toda a parte de busca e salvamento, entre vários outros serviços prestados pelo DCEA para toda a aviação brasileira, seja ela civil, que é a maioria, ou militar. Bom, por isso você já vê a importância do DCEA no cenário da aviação nacional. O DCEA é o órgão central de um sistema chamado SICEAB, Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, que é um sistema, a parte disso que a gente está estudando, dentro do Comando da Aeronáutica, responsável por todos esses serviços prestados pelo DCEA e pelos órgãos ligados ao sistema. Então o DCEA é o órgão central do SICEAB, do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. O DCEA, para prestar esses serviços todos dentro de um país com a nossa extensão, ele precisou dividir o país em regiões também. Muito embora não tenha usado aquela divisão de 7 regiões que a gente estava acostumado a ver até agora. A divisão do DCEA do Brasil é diferente, é apenas em 4 regiões. Na verdade, em 5 regiões, mas 2 estão subordinadas ao mesmo órgão regional. Essa divisão a gente vai ver no mapa já já. Então, o DCEA, através de seus órgãos regionais, presta esses serviços todos dentro daquela região. Que órgão regional é esse? É o SINDACTA, Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. É isso que significa SINDACTA, Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, que nada mais é do que um órgão regional do DCEA, responsável por aplicar todas as regras do DCEA e prestar os serviços do DCEA naquela região onde ele está situado. Bom, vamos ver aí o sistema de controle do espaço aéreo, o que ele faz. O DCEA é o órgão central, você está vendo aí o escudo do DCEA, né, em destaque, e os serviços são esses que eu já falei para você: defesa, controle e meteorologia, as telecomunicações aeronáuticas, os auxílios à navegação aérea, cartas e mapas, busca e salvamento e o serviço de informações, né? E tudo isso prestado no espaço aéreo brasileiro. E vejam só esse slide, vejam neste slide o tamanho do espaço aéreo brasileiro. São 22 milhões de quilômetros quadrados, delimitado pelo meridiano de 10 Uísque e pelo paralelo de 34 Sul. Eu não entendi. Você vai entender quando a gente estiver falando de navegação aérea, por uma questão de posicionamento, de localização geográfica. Nós dividimos, o planeta é dividido em meridianos, em linhas verticais, e em paralelos, linhas horizontais, desculpa. O meridiano mais conhecido é o meridiano de Greenwich, que seria o meridiano zero, passa na cidade de Greenwich, na Grã-Bretanha. E o paralelo mais famoso é o paralelo do Equador, que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Mas isso é assunto para aula de navegação aérea. Por enquanto, vamos falar aqui do nosso espaço aéreo brasileiro. Veja o tamanho do espaço aéreo brasileiro. A parte de oceano, a parte aquática, vamos chamar assim, é praticamente do tamanho da parte continental, da parte terrestre. E vamos ver isso na dimensão mundial. Dê uma olhada aí num pedaço do mapa do mundo e veja o tamanho do nosso espaço aéreo dentro desse cenário do mapa mundial. É muito grande. E o DCEA precisa prestar nesse espaço aéreo controle de tráfego aéreo, meteorologia, informações aeronáuticas,
uma tarefa um tanto quanto complicada e que requer muitos recursos, bastante recursos. Para isso, o DSEA, ou o CICEAB, o sistema, o DSEA, órgão central, dividiu o país nessas regiões aí. São 5 regiões, a região mais clarinha, ela está ali no mar, mas é uma região também. E em cada região dessa, as regiões continentais, em cada região dessa, o DSEA colocou um SINDACTA, um órgão regional. Então você tem ali o DSEA, que é o órgão responsável por tudo isso que você está vendo, e para cada região específica um SINDACTA. O SINDACTA 1 em Brasília, o SINDACTA 2 em Curitiba, ali na partezinha azul, quem cuida é o SINDACTA 2, o SINDACTA 3 no Recife, cuida do Nordeste brasileiro, essa parte em vermelho, e o SINDACTA 4, que está ali em verde, que cuida da região amazônica. Essas regiões, o SINDACTA 3 no Recife também cuida de toda essa região de mar que você está vendo aí. É o único SINDACTA que cuida de 2 regiões, é o SINDACTA 3. Ele cuida tanto da região 3, da parte continental, quanto da região atlântica, tá? Da parte do Oceano Atlântico. Cada região dessa aí, dependendo do serviço que o SINDACTA presta para ela ou nela, recebe uma designação diferente. O nome genérico dessas regiões é FIR, Região de Informação de Voo, FIR, Flight Information Region. Então, Região de Informação de Voo. O nome ficou em inglês mesmo, FIR. A sigla veio do inglês FIR, Região de Informação de Voo, Flight Information Region. Para cada FIR dessa aí, nós temos um SINDACTA, exceção a FIR Nordeste e a FIR Atlântica, que tem o SINDACTA 3 como detentor da região. Dependendo do serviço que esse SINDACTA presta na região, ela vai receber um nome. Se o serviço for o controle de tráfego aéreo, a região é chamada de FIR. Se o serviço for defesa aérea, essa região é chamada de RDA, Região de Defesa Aérea. E se o serviço for de busca e salvamento, essa é uma SRR, uma Região de Busca e Salvamento. Ela é uma Search and Rescue Region, o nome vem do inglês também, uma região de busca e salvamento. Então, essas FIR é o nome genérico para elas. Cada FIR ela pode alterar o nome dependendo do serviço que está sendo prestado ali. Mas isso é uma questão elucidativa. Quem presta todos esses serviços são os SINDACTA, e os 4 SINDACTA juntos formam toda a área de cobertura do DSEA, do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, e tudo isso junto é o nosso Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, ok? Se você quiser usar aquele mesmo recurso mnemônico que a gente usou lá no Comar, lembra? Belém, Recife, Rio, São Paulo, Porto Alegre, Brasília e Manaus, Bereri, Sapo Brahma, você com o SINDACTA você consegue fazer Bracurema. Brasília, Curitiba, Recife e Manaus. Bracurema. Pode não ser muito bonito, mas é extremamente eficaz. Tenho certeza que você vai lembrar dos nomes dos SINDACTA na hora da sua banca da ANAC. Bom, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Fechada essa parte do DSEA, agora vamos finalizar falando do antigo DAC, o antigo Departamento de Aviação Civil, órgão que deixou de existir e passou a se chamar ANAC, ou a estrutura se transforma e vira a ANAC. O DAC, Departamento de Aviação Civil, era um órgão da aeronáutica, ele foi extinto. Era um órgão da aeronáutica que cuidava de toda a aviação civil brasileira. A aeronáutica tinha um órgão só para cuidar da aviação civil. Era o DAC. O DAC deixou de existir, em 2005 se tornou ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. O DAC era o órgão central do sistema de aviação civil brasileiro. Do jeito que é a ANAC hoje, era o DAC, o órgão central do sistema de aviação civil. A estrutura interna do DAC, ele tinha uma estrutura interna, obviamente, e uma externa. Na estrutura interna, ele tinha 4 subdepartamentos. E na estrutura externa, tinha 7 serviços regionais. Cada serviço regional numa região, numa zona aérea daquela. A mesma sequência, Belém, Recife, Rio, São Paulo, Porto Alegre, Brasília e Manaus. Cada serviço regional desse recebia o nome de SERAC, Serviço Regional de Aviação Civil.
E o DAC ainda possuía em cada aeroporto importante da região uma SAC, uma seção de aviação civil. Para quê? Para atender o usuário. Se tinha uma reclamação para fazer ou quisesse fazer uma renovação de documentação na Bahia, você procurava o aeroporto de Salvador e lá certamente havia uma SAC. Então, era essa a estrutura do DAC, era isso que o DAC fazia, tudo isso hoje foi encampado pela ANAC. Aí está a estrutura do DAC, a estrutura interna, conforme eu falei. Eram 4 subdepartamentos, o subdepartamento de operações, o subdepartamento técnico, o subdepartamento de planejamento e o subdepartamento de infraestrutura. Eu fiz questão de colocar isso aqui porque você ainda pode encontrar nas suas pesquisas pela internet uma ou outra questão que fale dos subdepartamentos do DAC. E aí você sabe agora, são 4 subdepartamentos: operações, técnico, planejamento e infraestrutura. A estrutura do DAC ainda contava com um órgão chamado CERNAI, Comissão para Estudos Relativos à Navegação Aérea Internacional. Esse órgão permanece na ANAC, ele não foi completamente descartado, não. Esse órgão é o órgão que fazia a porta de entrada ou saída das empresas que queriam fazer voos internacionais. Quando uma empresa estrangeira queria fazer voo internacional para o Brasil, ela questionava o governo brasileiro. E o órgão do governo brasileiro que cedia essa autorização era a CERNAI. CERNAI significa Comissão para Estudos Relativos à Navegação Aérea Internacional. Cuidado, né? Tem questão de banca da ANAC circulando, perguntando o que significa CERNAI. E, da mesma forma, quando uma empresa brasileira queria voar para o exterior, fazer uma linha internacional, era através da CERNAI que isso era conseguido. Além da CERNAI, na estrutura interna do DAC, ainda existia o Instituto de Aviação Civil, que era destinado a pesquisa, ensino e tecnologia dentro do DAC. Era o órgão, por exemplo, que autorizava o funcionamento das escolas de aviação, que emitia os manuais de curso das escolas de aviação. Então, o IAC fazia esse trabalho do ensino e da formação, da especialização dos profissionais de aviação civil. Bom, na estrutura interna nós vimos aí como é que o DAC estava organizado, e na estrutura externa o DAC possuía os 7 SERAC, Serviços Regionais de Aviação Civil, que eram responsáveis por fazer acontecer tudo aquilo que o DAC precisava que acontecesse dentro de uma região, dentro de uma zona aérea. Eram 7, Belém, Recife, Rio, São Paulo, Porto Alegre, Brasília e Manaus. E, além disso, nos aeroportos, as seções de aviação civil, que era o órgão local do DAC para dar o atendimento ao público ou ao usuário que precisasse de alguma interação com o sistema de aviação civil. O DAC era o órgão central do sistema de aviação civil. Eu até trouxe aqui um desenho, fiz um desenho do antigo sistema de aviação brasileiro, para que você possa ver aí, fazer uma comparação com aquele desenho que a gente viu lá quando falou da ANAC. Não mudou muita coisa. Ele permanece mais ou menos do mesmo jeito, só que ao invés de DAC, aí no meio nós temos a ANAC. Algumas siglas mudaram, alguns órgãos mudaram, mas esse é o panorama, era o panorama antigo do sistema de aviação civil brasileiro. O DAC aí como órgão central e todos os outros como elos executivos. Isso é bastante importante você lembrar. O órgão central de um sistema, ele é o órgão que regula, ele é o órgão que fiscaliza, ele é o órgão que orienta, e os outros órgãos que estão ao redor do órgão central são os elos executivos, porque eles executam as determinações do elo central ou do órgão central. Fique atento a essa questão aí de órgão central e órgão ou elo executivo. Executivo é todo aquele que executa, que obedece a um órgão central, tá? Esse é o nosso desenho do antigo sistema brasileiro de aviação civil. E com isso posto, a gente termina a análise de todo esse organograma simplificado da aviação civil brasileira, do Comando da Aeronáutica, na sua interface com a aviação civil brasileira. Falamos do CENIPA, falamos do CONGAR, do CONGAP, do CONGEP, do DCTA, do DCEA,
e do antigo DAC. Isso é o que você precisa saber para o nosso objetivo da disciplina de Sistemas de Aviação Civil e o seu objetivo de sucesso na banca da ANAC. A partir de agora, cabe uma revisão de tudo isso que foi visto, um en passant de tudo aquilo que foi visto, para relembrar a você o que a gente vem conversando desde a nossa primeira aula da disciplina de Sistemas de Aviação Civil. Mas isso é assunto para a nossa revisão.